Aí que vem a questão. Você vê, o cara afirma que não houve jogo bom com o Tite. Quer dizer, ele simplesmente decreta uma verdade que é uma mentira. Porque teve um jogo bom com o Tite. Se não tivesse nenhum jogo bom com o Tite teria caído no Campeonato Carioca, gente. Teria caído no Carioca. Óbvio que houve bons jogos com o Tite. E houve jogos ruins também. Na Libertadores veio péssimo. Mas na Copa do Brasil e no Brasileiro, teve bons jogos. E teve jogos ruins também. Então, o cara já decreta isso. Quer dizer, ele cria uma verdade que é o que ele quer acreditar. E outra coisa que ele escreveu aí, o que mais que ele falou, além do Tite, escreveu mais uma coisa que eu esqueci, que eu queria rebater até. Não houve momento bom do Tite. TV, jogos contados na mão, Libertadores Copa do Brasil. ridículo. Aí ele atribui só ao técnico. Aí ele isenta o Landinho e o Braz, e aí o departamento de futebol. Olha só como o torcedor ingênuo. Ingênuo! Tolinho, bobo. É bobo. Porque o cara, não, o Tite abriu mão, tá errado. Mas aquilo, gente, veio da diretoria. Ou vocês não viram as entrevistas dos dirigentes? O erro dele talvez foi não se impor, né, Mauro? Mas veio... Tinha tamanho para isso. Os caras falaram mais de uma vez em coletiva. Flamengo não abre mão de nada. Flamengo disputa todas as competições. Tem uma eleição agora, 9 de dezembro, cara. Precisa de uma taça. Os campeonatos de mata-mata terminam antes do Campeonato Brasileiro, que é na véspera da eleição. Então, ter um troféu de campeão da Libertadores dia 30, ou da Copa do Brasil, que é antes, né? 30 de novembro, a Libertadores, seria importantíssimo, porque seria antes da eleição. Você chega com o candidato à situação campeão brasileiro. Repararam que o Duncho está agora aparecendo em coletivo de apresentação do jogador? O jogador recebe placa de 200 jogos, ele vai no campo entregar. Já perceberam isso? Eu não estou aqui fazendo campanha contra nem a favor de nenhum candidato. Estou mostrando para você o seguinte: existe um esforço para eleger a situação. E se os caras que estão nas outras chapas estivessem na posição, talvez fizessem a mesma coisa que acontece na política. Hoje é dia de eleição no Brasil, você acha que não? Os prefeitos da cidade que tentam reeleição estão fazendo o quê? É a mesma coisa, é o uso da máquina, como se diz. Então não seja ingênuo. A diretoria do Flamengo decidiu que não ia abrir mão de nada, que precisava de um torneio importante o quanto antes. E o Tite teve um grave erro. Isso eu falei aqui, muitas vezes. Tinha tamanho para peitar. Falei, vem cá. Vamos imaginar que alguém falasse, não, vamos priorizar nada. Olha, eu tenho Flamengo e Palmeiras quarta-feira. Eu vou para esse jogo do Maracanã completo. Mas eu vou completo, o mais forte possível, contra o São Paulo sábado. E contra o Palmeiras, eu vou botar o time que for possível na volta. Porque eu estou líder do campeonato. Eu não vou abrir mão de defender essa liderança. Ele abriu mão, ele pôs reservas contra o São Paulo e perdeu no jogo horroroso do Flamengo. E aí, contra o Palmeiras, fez outro jogo horroroso no primeiro tempo, segundo, mais ou menos, e segurou aquele 1x0 que valeu, 1x0 contra, né, que valeu a classificação. Para jogar daquela maneira, podia ter colocado um time em reserva, talvez fosse até melhor. Sério, porque foi um jogo que o Flamengo só se defendeu praticamente. No segundo tempo ainda teve uma situação ali ou outra que chegou e tal, tomando pressão do Palmeiras. Então ele poderia ter preparado um time para jogar daquela forma defensiva, tomando pressão, que fosse mesmo sem todos os titulares, e ter entrado mais forte contra o São Paulo. Ali, naquele sábado à noite, o Flamengo falou: brasileiro, você para mim é secundário. Só não percebeu quem não presta atenção. E mais do que a gente criticou, aí quando você bota isso só na conta do Tite, você isenta os então chefes dele que foram responsáveis. E ele erra ou errou por compactuar com isso, como sempre compôs. Como ganhou o beijo do Marco Paulo Del Nero quando foi para a seleção brasileira. Esse é um erro grave dele. Que ele poderia falar para o dirigente: não, eu não vou fazer isso. Eu estou líder do campeonato. O Flamengo não liderava o campeonato há mais de 100 rodadas. Voltou a ser líder comigo. Ele poderia falar comigo. E foi verdade. Ou não, vai dizer que é mentira isso. O Flamengo não liderava o brasileiro há mais de 100 rodadas. Voltou a liderar com o Tite esse ano. Eu vou brigar por esse campeonato. Mas a Copa do Brasil é mais importante. Não, o mais importante é o brasileiro. A gente vai tentar a Copa do Brasil. Mas não. Ali ele erra. Mas não é só a responsabilidade dele. Os que não têm a responsabilidade são os atletas, que não são eles que escalam. Né, com relação à formação, à escalação. A diretoria tem sim, e o Tite por omissão. Um técnico do tamanho dele, que chegou como técnico da seleção brasileira, tinha sim tamanho e falou: não, eu não vou abrir mão do brasileiro. Aí ele pega a escalação do Flamengo e São Paulo. E lembre a atuação, totalmente desmobilizado. Era só Palmeiras. Era só o Palmeiras que interessava. Aliás, foi péssimo para o Flamengo, em todos os sentidos, ter enfrentado o Palmeiras naquele momento. Foi péssimo. Se fosse um adversário mais fraco, talvez eles não fizessem essa, licença da palavra, essa merda que eles fizeram, colocando o time reserva contra o São Paulo, quando era líder do campeonato com um jogo a menos. Isso é imperdoável. Erro do Tite, erro da diretoria. Landinho, Marcos Braz, todos eles. Erro de todos eles. E aquela conversa fiada na coletiva: Flamengo não disputa todas as... Ninguém consegue disputar tudo ao mesmo tempo, gente. Com o mesmo time, isso não existe. Não existe isso. Mas quando você coloca a culpa só no técnico que foi embora, você está batendo em cachorro morto e está isentando aqueles que no dia seguinte à demissão
estavam desfilando do lado do Felipe Luiz. O Marcos Braz estava desfilando do lado dele, o Landim estava lá na apresentação, o candidato dele, que é o vice-presidente, também estava lá. Parece que eles não têm nada a ver com o fracasso da Libertadores. Ou não parece? Parece. Agora, se você for ingênuo e achar que a culpa é só do técnico, então responsabilize o técnico, que tem responsabilidade sim. E nós o criticamos aqui muito por isso. Só um desmemoriado, ou quem não nos acompanha vai dizer o contrário. Mas coloca nesse pacote também quem tomou essa decisão com a qual ele concordou, que são os dirigentes do Flamengo. Eles são muito responsáveis pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Agora fica fazendo continha. Agora não tem mais jeito. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.